mas em todas as religiões existe oração, porque eles precisam se comunicar com a divindade que eles acreditam. E nós somos a mesma coisa, nós acreditamos no Deus Altíssimo. Glória a Deus. Nós precisamos atrair a presença dele, ter uma comunhão com ele, e através desses momentos. Por isso que nós estamos aqui nos juntos. Existem os ajuntamentos. Os ajuntamentos são para quê? Para a gente ajuntar o povo e buscar a ele, para que ele se manifeste sobre nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Eu tenho tanto medo na minha vida de fazer as coisas erradas, achando que estou certo. É muito frustrante isso. Por isso que eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu reflito muito em tudo que eu vou fazer. Porque muita gente faz por décadas as coisas erradas, na cabeça dela tudo aquilo que ela está fazendo é certo, mas daí quando ela descobre que aquilo que ela está fazendo durante anos ou décadas é errado, você imagina como a pessoa fica? É muito ruim isso. Então por isso que nós temos que avaliar todas as situações onde nós estamos, em todas as circunstâncias da nossa vida, para saber se nós estamos realmente fazendo aquilo que é o correto. Amém? Amém. Versículo 9. Acharam? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui Deus está falando a respeito do coração do homem e da mulher. Ele é enganoso. Mas por que o coração do homem e da mulher é enganoso? O que torna o coração nosso enganoso é o que está dentro dele. O que está dentro do nosso coração é o que vai nos enganar. E a questão é, o que é que está dentro do nosso coração que vai fazer com que ele nos engane? Quem aqui já fez alguma coisa na sua vida que você achava que era Deus? Você achava que foi Deus que te revelou, mas no final das contas não foi Deus, foi erro seu. Quem aqui já fez alguma vez? A maioria, né? Você faz aquilo, você toma aquela decisão e na tua cabeça, não, foi Deus, Deus tocou no meu coração, Deus falou com o meu coração. Daí você vai lá, você toma aquela atitude, daí depois de um tempo, você vê que você tomou a decisão errada. Daí você pode até chegar a culpar Deus, mas não é culpa de Deus, porque aqui está escrito que é enganoso o coração do homem. Ele esquadrinha o coração, prova os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. Então às vezes você faz as coisas achando que é Deus, Deus permite com que você faça, não porque Ele quer que você faça aquilo, mas simplesmente porque é um algo que está dentro de você e você quer muito, e Ele acaba deixando você fazer. E muitas das vezes você acha que é Deus, em relação a todas as áreas da nossa vida. Quando eu me tornei cristão e eu comecei a ler a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver muitas vezes a palavra coração do homem, coração do homem, coração do homem. E até então eu achava que era o órgão, né? O coração, o órgão que bombeia o sangue. Em todo lugar que a gente vê o desenho do coração. Vamos fazer a campanha do coração de pedra, daí tem um coração, você tem que bater o martelo. Então eu sempre, no começo, eu achava que o coração que a Bíblia falava era o órgão. Mas não é o órgão do homem, porque se for assim, se toda vez que o nosso coração estiver errado, a gente tem que ficar numa fila de um transplante para receber um coração novo. Mas quando a Bíblia fala coração do homem, ela está se referindo ao espírito do homem. É a mente do espírito do homem. Porque nós somos um corpo que é essa carcaça, nós somos um espírito, a nossa essência é espírito. Deus o formou conforme a imagem e semelhança dele. É uma imagem e semelhança no espírito.
condiciona todos os nossos sentimentos e emoções, e ela que normalmente aflora na nossa vida. E essa alma vive dentro de um corpo, que é essa carcaça, que não serve para nada. A única coisa que serve é para ela ficar legalmente aqui nessa terra, porque todo ser humano ele precisa de um corpo para estar na terra. Então por isso que nós temos esse corpo, mas a nossa imagem e semelhança a Deus é no Espírito, não na alma, é no Espírito. É diferente de um animal, de um cachorro. Um cachorro, por exemplo, ele não tem espírito. Um cachorro, ele só tem a alma. Então o temperamento e o comportamento do cachorro vai sendo dado conforme ele, desde filhotinho, conforme a criação dele, conforme os donos vai criando ele, dependendo da forma como os donos vai criando, é que vai criar o temperamento do cachorro. Só que um cachorro ele não tem espírito. Essa é a razão que um cachorro ele não se arrepende das coisas. Você já viu um cachorro arrependido de morder alguém? Um cachorro arrependido de correr atrás de um motoqueiro? Você não vai ver um cachorro arrependido de correr atrás de um motoqueiro. Você vai ver um cachorro orando, um cachorro lendo a Bíblia, um cachorro adorando. Você não vai ver isso, porque o cachorro ele não tem espírito. O cachorro ele tem uma alma e o corpo dele, do animal, mas ele não tem a essência que é de Deus e Espírito. Nós somos diferentes, nós temos o Espírito. Só que o que está no nosso Espírito é o que reflete a nossa alma. É como se fosse, já viu o papel carbono? Então o papel carbono é assim, tem uma folha, você coloca o papel carbono embaixo, que daí tem outra folha embaixo. Então tudo que você escreve naquela folha de cima passa pelo papel carbono e vai refletir o que está na outra folha de baixo. Então tudo que você escreve vai passar exatamente na folha de baixo. O nosso espírito é a mesma forma em relação à nossa alma. Tudo que está escrito no nosso espírito, ele vai refletir o que está na alma. Glória a Deus! Então, a tua conduta, o teu estado hoje emocional, espiritual, ele primeiro é concedido no seu espírito. E depois ele vai refletir na alma, não é vice-versa. Primeiro é o espírito. Então, se a sua alma está triste, o teu espírito está triste primeiro. E teu espírito triste refletiu na alma, e a tua aparência agora reflete a tristeza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje mudou muito as coisas. O que está tomando conta do mundo, das pessoas, não é as enfermidades físicas, são as enfermidades da mente. São as enfermidades da mente e do espírito. Hoje nós temos problemas com as doenças da mente. O que são as doenças da mente? É a ansiedade, é a depressão, é o medo, é o síndrome do pânico, é os desejos suicidas de tirar a própria vida. Essas coisas são enfermidades que estão na mente. Então, para você tratar essas enfermidades, você tem que tratar a mente do seu espírito. Eu já expliquei um pouco sobre isso, mas eu quero aprofundar mais porque ainda tem muitas coisas, muitos desses problemas. Porque eu vejo os cristãos hoje dentro da igreja, mas passando por coisas que não deveriam. Esses sentimentos de ansiedade, de depressão, de opressão, não deveria ter no nosso meio, porque o Evangelho ele é completo. Então, quando esses problemas vêm, as pessoas procuram tratamento. Só que o tratamento para esse tipo de problema é no espírito. E como você se trata isso? No espírito. Mas as pessoas não, elas procuram outro recurso. Qual o recurso que elas procuram? Medicamentos, psicólogos, psiquiatras. Não que isso esteja errado, não é errado. Um psicólogo, um psiquiatra não é errado. Mas, se a gente tratar a nossa mente, nós não precisamos dessas coisas. Porque quando você toma um remédio, você está tentando o quê? Tratar a sua alma, não o seu espírito. Então você nunca vai melhorar. Você sempre vai ficar na dependência de um remédio, na dependência de alguma coisa.
quando você tem que tratar o quê? O teu espírito, a tua forma de pensar. É a tua forma de pensar que vai conduzir todas as coisas da sua vida. Coloca lá na tela Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Você é a soma total dos seus pensamentos. Você vai ser realmente aquilo que você pensa. Você não vai ser além daquilo que você pensa. É exatamente aquilo que você pensa. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como imagina a sua alma, mas primeiro é o espírito que reflete na alma. Então assim como você pensa, assim você é. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que existe um bilionário, ele é bilionário e de repente ele perde todo o dinheiro dele. Mas é muito capaz daquele bilionário, dentro de 2 anos, ele se tornar bilionário de novo. Mas por quê? Porque a mente dele está condicionada a ser rico. Por ele todo o tempo condicionar a mente dele como rico, os comportamentos dele mudam. E pelos comportamentos dele mudar, serem diferentes por causa da mente dele, o dinheiro começa a correr atrás dele novamente. Por isso que a situação de pobreza, de miséria, na maioria das vezes, ela não é falta de recursos, ela é o quê? Falta de entendimento, problema da sua forma de pensar. Porque se você conversar com um bilionário, se você ver o comportamento que ele tem, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é totalmente diferente das outras pessoas. Por isso que ele é um bilionário. Por isso que existem livros de milionários ensinando como você ficar rico. E se você ler os livros, eles vão ensinar você a mudar a sua forma de pensar. Mesmo eles não sendo cristãos, eles acabam obedecendo princípios cristãos que fazem com que eles sejam abençoados nessa área da vida deles, de acordo com a maneira que eles pensam. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que quer fazer dieta, ela quer emagrecer. Eu sei porque eu me formei em nutrição, eu sou especializado em nutrição esportiva e suplementação alimentar, então eu sei do que eu estou falando. Então, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer e ela quer fazer uma dieta, ela come tudo errado, certo? Ela come tudo errado. Ela vai no nutricionista, ele prescreve um cardápio para ela. Só que aquele cardápio, na maioria das vezes, vai totalmente ao contrário daquilo que ela come. E quando ela pega aquele cardápio na mão, ela começa a fazer certinho. Só que chega um momento que ela não consegue mais parar de fazer. E ela acaba abandonando a dieta. Por quê? Porque a mente dela não está condicionada a fazer aquela dieta. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de ir no nutricionista é mudar a forma dela de pensar em relação à alimentação, em relação à atividade física. Porque se a mente dela primeiro não mudar, ela não vai conseguir seguir uma prescrição nutricional. Por isso que hoje é necessário, às vezes, a pessoa, além de nutricionista, ela ter ainda um tratamento com um psicólogo, para o psicólogo ajudar ela a mudar a mente dela, para ela poder seguir uma adesão em alguma dieta. Então por isso que as pessoas às vezes não conseguem dieta. Por quê? Porque a mente delas, elas não estão preparadas para aquilo. Porque elas foram acostumadas a vida inteira a comer de uma forma diferente. Daí ela recebe um papel que tem que comer tudo o contrário do que ela quer, do que ela come. Então ela vai fazer por um período curto. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir fazer. Mas se ela conseguir mudar a mente dela, ela vai adotar aquela dieta como uma reeducação alimentar. E ela vai começar a reeducar a sua forma de alimentar para o resto da vida. Mas primeiro ela precisa o quê? Condicionar a mente dela a uma mudança. Senão ela não vai conseguir atingir o objetivo que ela deseja. E é assim que Deus trabalha. Quando Deus queria livrar o povo dele das mãos dos filisteus, ele levantou Gideão para tirar o povo da escravidão dos filisteus. Só que Gideão, ele não estava preparado, porque quando Deus chega até ele falando que ele que iria tirar o povo daquela escravidão, ele fala: eu sou o mais pobre da minha casa,
miserável da minha casa, quem sou eu para libertar o meu povo? A mente dele não era compatível para aquilo que Deus queria fazer. Então Deus não podia fazer nada na vida de Gideão se ele não mudasse a forma de pensar de Gideão. E foi aí que Deus foi tratando Gideão, para que Gideão visse que ele era forte, que ele não era aquilo que ele estava pensando, mas que ele era forte, que através das mãos dele ele poderia libertar Israel da opressão dos filisteus. Mas Deus não pôde trabalhar com ele enquanto ele não mudasse a forma dele de pensar. Deus precisou mudar a forma dele de pensar. Quando Deus mudou a forma dele de pensar, e ele viu que ele podia, que ele era forte, que Deus estava com ele, ele conseguiu tomar a atitude de ir lá e derrubar os filisteus. Porque a forma como você pensa vai condicionar a sua atitude. Entende? Se você é pessimista, você vai ficar inativo a tomar algumas decisões ou de fazer alguma coisa, porque você pensa que vai dar errado. Mas quando a pessoa é otimista, positiva, ela consegue agir, porque ela acredita na mente dela que aquilo que ela fizer vai dar certo. Quando Davi foi derrubar, quando foi lutar contra Golias era imenso, Davi era pequenininho. Mas o que fez Davi derrubar o gigante? A mente dele. Porque ele tinha na cabeça dele que Deus estava com ele e que ele ia derrubar aquele gigante, ia cortar a cabeça dele. Ele já foi para a batalha pensando dessa forma. Ele não dobrou o joelho dele no chão e falou: Deus, eu sou pequenininho, eu sou um raquítico, aquele Golias, ele vai me destroçar. Não, ele não fez dessa forma. Ele falou: quem é você, seu incircunciso, que vem afrontar o povo do Deus Altíssimo? Por quê? Ele sabia quem ele era. O pensamento dele era positivo, ele sabia que ele ia ganhar. Amém. Aleluia. Davi foi ungido para ser rei com 12 ou 13 anos. Mas ele foi ungido, mas ele só foi colocar a coroa depois de muitos anos, porque a mente dele não estava preparada para ele ser rei. Durante todos esses anos, Deus teve que mudar a forma dele de pensar em várias situações de guerra, em várias situações da vida dele, para que Deus pudesse realmente colocar ele como rei de Israel. Então, com 12, 13 anos, ele não tinha condição de ser um rei. Ele foi ungido, mas ele não foi declarado como rei físico naquele momento. Só depois de muitos anos. E nesses muitos anos, Deus teve que fazer muitas coisas na vida dele, mostrar muitas coisas para ele, para que a forma dele de pensar fosse de um rei, para que quando ele chegasse na posição de rei, ele pudesse reinar com sucesso. Essa é a razão porque você ora por muitas coisas e Deus não te concede. Ele até quer te conceder, mas a sua mente não está preparada para receber aquilo. Tem pessoas que não estão preparadas para ser rico, porque não tem noção nenhuma do que fazer com o recurso. Tem pessoas que não estão preparadas para se casar, porque a mente dela não está preparada para ter um relacionamento entre quatro paredes, em ter uma unção, uma junção de almas. Não está preparada para sofrer as adversidades de um casamento, os problemas que podem acontecer no casamento. Então Deus precisa mudar a forma da gente de pensar em todas as áreas. Não é só na área financeira, na área conjugal, em todas as áreas da sua vida. Até na sua área espiritual.
Porque como está a forma que você pensa vai refletir em tudo na sua vida, em tudo. Porque eu estou aqui falando, mas a mente de vocês está pensando em algo. Neste momento vocês estão pensando em algo. A nossa mente ela não para. Então você precisa aprender a condicionar os seus pensamentos. Porque se você não gerenciar a forma de você pensar em relação às coisas dessa vida, você nunca vai estar bem consigo mesmo. Você sempre vai ter um problema. E as Escrituras, elas nos ensinam isso. Porque nós somos um Espírito. E Deus nos ensina como nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Glória a Deus! Porque Deus não tem culpa do que você está vivendo hoje. Ele não tem culpa. Porque Ele vai te dar de acordo com o fruto do seu pensamento. De acordo com aquilo que você pensa. Glória a Deus! Ele respeita. Mesmo que Ele não queira, Ele acaba te dando. De acordo com aquilo que está na sua mente. Eu aprendi na minha vida que os demônios mais difíceis de se enfrentar não é aqueles que a gente coloca a mão e eles manifestam no corpo da pessoa e a gente expulsa. Esses demônios, eles são mais fracos. E eles não são inteligentes em fazer isso porque eles ficam presos somente no corpo daquela pessoa. O problema é aqueles demônios que entram na mente. Porque quando o demônio ele entra na mente da pessoa, ele consegue condicionar a forma da pessoa de pensar. E quando ele muda a forma da pessoa de pensar, a pessoa age como um diabo sem ela saber. E como que o diabo ele age? Qual que é a ferramenta que ele usa para entrar na sua mente e para distorcer a sua mente? Através dos seus pensamentos. Então existe essa batalha da mente. A nossa mente é como se fosse um campo minado. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai pensar. Porque se você não tomar cuidado com aquilo que você pensar, você pode colocar toda a sua vida em risco, em uma decisão errada que você tomar. E o diabo, ele é mestre em entrar na mente das pessoas. 2 Coríntios 10:4. Por isso que a Bíblia diz que em Efésios 6:10 que existem os dardos de pensamentos inflamados do maligno. O que é esses dardos? É aqueles dardos que ele lança na nossa mente. Para mudar a nossa forma de pensar, para que nós possamos ser condicionados àquilo que Ele quer que nós pensamos, não como que Deus quer que a gente pense. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência